Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. A história de Saul na Bíblia está registrada em livro de 1 Samuel. O nome Saul significa pedido, do original Shaul. Alguns intérpretes sugerem que esse significado transmite o sentido de pedido de Deus. Outros personagens bíblicos também aparecem com esse mesmo nome. Por exemplo, um rei de Edom, o filho de Simeão e de uma mulher cananeia, um descendente de Coate também chamado de Joel. Além desses, Saul também era o nome judaico de Paulo de Tarso, embora em português esse nome apareça na forma de Saulo. Saul aparece na narrativa bíblica como um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. A sequência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e muito corajoso. Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Samuel já havia envelhecido, e combinado às frequentes ameaças de nações vizinhas, especialmente dos filisteus, os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro que, segundo eles, pudesse livrá-los de qualquer investida inimiga. Quando os israelitas desejaram e pediram por um rei, eles rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade que antes de Saul, já estava nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Por esse motivo, a lei de Moisés já trazia a regulamentação da futura monarquia em Israel. Tudo isso significa que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. No entanto, o rei deveria ser um corregente de Deus diante do povo. Todo o problema, no entanto, se deu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instituísse a monarquia em seu devido tempo. Eles queriam um rei que satisfizesse suas expectativas humanas por não confiarem na providência do Senhor. Então Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Samuel ainda advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei de modo inoportuno, mas eles se recusaram a ouvir. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Sob esse aspecto, Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente às expectativas do povo. A Bíblia diz que Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai que haviam se desgarrado quando se encontrou com Samuel. O profeta profetizou que Saul seria rei e o ungiu secretamente na terra de Zufi. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, apresentando-o publicamente ao povo em Mispá. Tão logo o rei Saul já mostrou toda a sua habilidade como líder e valoroso guerreiro. Quando o rei de Amon, Naás, sitiou Jabes de Gileade, Saul liderou um exército que destruiu os amonitas. Essa campanha militar impressionou o povo, e os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. O rei Saul teve de lutar contra vários inimigos do povo de Deus praticamente durante todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, era os filisteus. Foi numa das batalhas contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias. Israel conquistou muitas vitórias sob o reinado de Saul, porém seus erros foram suficientemente graves para manchar drasticamente seu governo. De acordo com a narrativa bíblica, é possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Em primeiro lugar, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. Quando Samuel chegou até ele, o rei Saul escutou a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei, e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo seu coração. Em segundo lugar, o rei Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Naquela ocasião, mais uma vez o rei Saul escutou a repreensão e a reprovação de Deus através do profeta Samuel. Foi nesse episódio que Samuel proferiu as conhecidas palavras: "Eis que é melhor obedecer do que sacrificar." O fato de o rei Saul ter poupado o rei amalequita contrariando a ordem de Deus, contrasta com o caso em que ele iria executar seu próprio filho, Jonatas, quando por ignorância o rapaz desobedeceu a uma ordem sua.
Após esse incidente envolvendo os amalequitas, Samuel se afastou completamente de Saul. Logo depois, o profeta ungiu Davi como sucessor de Saul no trono de Israel, cumprindo a ordem do Senhor. Em terceiro lugar, o rei Saul confirmou sua terrível condição iníqua quando procurou a ajuda de uma feiticeira em Endor, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes de sua batalha. É muito discutido entre os estudiosos o que realmente aconteceu naquela ocasião. Seja como for, Saul pela terceira vez teve de escutar que seu reino havia chegado ao fim, que sua morte estava próxima e que naquela altura Davi já era seu sucessor oficial. O final do reinado do rei Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo suas características, tornando um homem depressivo, medroso e perturbado. Alguns intérpretes consideram possível que Saul até tenha se tornado um tipo de doente mental com episódios de esquizofrenia. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Davi até serviu para acalmá-lo tocando sua harpa. Mas Saul também perseguiu ferozmente a Davi, impulsionado por um ciúme mortal. Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes em Nob por Aimeleque ter ajudado Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas poupou-lhe sua vida afirmando que não podia tocar no ungido do Senhor. Mas finalmente o reinado e a vida de Saul chegaram ao fim em uma desastrosa batalha contra os velhos inimigos filisteus. No monte Gilboa, e ele e 3 de seus filhos morreram, entre eles Jonatas, amigo de Davi. Temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre sua própria espada. No outro dia, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontram o corpo de Saul. Então eles cortaram sua cabeça, penduraram seu corpo no muro de Bet-Sam para vergonha pública, e levaram suas armas para o templo de Dagon em Astarote. Depois, num ato de bravura, os homens de Jabes de Gileade resgataram os corpos de Saul e seus filhos. Depois de queimá-los, eles recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Apesar de tudo, o rei Davi sentiu profundamente a morte de Saul e de Jonatas. Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel por algumas razões específicas que refletem tanto o contexto histórico quanto o propósito divino. Vamos explorar isso. O povo de Israel desejava ter um rei para se assemelhar às outras nações. Eles pediram a Samuel, o profeta, que lhes desse um rei que os liderasse nas batalhas e governasse sobre eles. Isso representava uma rejeição ao governo direto de Deus, a teocracia, mas Deus permitiu, dizendo a Samuel para atender ao pedido do povo. Saul foi escolhido como uma resposta ao desejo do povo por um líder visível e imponente. Ele era descrito como um jovem e belo, e entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, era mais alto do que todo o povo. Essa imponência física fazia dele o tipo de líder que os israelitas imaginavam como adequado para ser rei, especialmente num contexto em que o carisma e a presença pessoal eram associados à autoridade e liderança. Ao escolher Saul, Deus também estava testando Israel. Saul não era escolhido porque seria o rei ideal, mas para demonstrar que confiar em aparências externas e em poder humano não seria suficiente. Embora Saul começasse bem, com humildade e coragem, como na vitória contra os amonitas, sua desobediência e falta de fé demonstrariam que um rei humano não poderia substituir a liderança de Deus. Apesar das falhas de Saul, sua escolha foi parte do plano soberano de Deus para conduzir Israel. A rejeição de Saul como rei abriria caminho para Davi, um homem segundo o coração de Deus, através de quem o Messias, Jesus Cristo, viria. Em resumo, Deus escolheu Saul para atender ao desejo do povo por um rei, mas também para mostrar que a verdadeira liderança e salvação não vem da força ou aparência humana, mas de confiar e obedecer a Deus. A história de Saul é tanto uma advertência quanto um prelúdio para o plano redentor de Deus. Essa é a história do rei Saul. Se você gostou, deixa seu like. Comente o que achou da história. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Todo-Poderoso,
Eu venho a ti reconhecendo que és o Rei acima de todos os reis e o Senhor que guia o destino dos homens. Assim como escolheste Saul, o primeiro rei de Israel, também tens um propósito para cada um de nós. Pai, ajuda-me a lembrar que a posição, o poder e as bênçãos não substituem a obediência e a humildade diante de ti. Ensina-me a não me apegar à aparência externa ou às opiniões humanas, mas a buscar ser alguém segundo o teu coração. Senhor, perdoa-me quando, como Saul, eu permito que o orgulho, o medo ou a impaciência me afastem de tua vontade. Ajuda-me a confiar em ti mesmo nos momentos difíceis e a ouvir tua voz acima de tudo. Concede-me um espírito disposto a te obedecer, uma mente humilde para aceitar tua correção e um coração íntegro que anseie pela tua presença. Que minha vida não seja marcada apenas pelo começo, mas pela fidelidade até o fim. Que a história de Saul me inspire a buscar tua graça diariamente, sabendo que sou dependente de ti em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.